povo de Deus, shalom, transformadas, shalom, preciosos, vem pra mesa, porque tem banquete, mais uma live transformadas. E por aí, como é que vocês estão? Eu aqui estou com muito calor, não sei vocês, desculpa aí, pode estar com um barulhinho, eu estou com o ventilador jogado em cima de mim, porque tá muito calor. Que Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs. Estamos aqui felizes, alegres com Jesus nessa live tão preciosa. Estamos aqui com uma convidada esse mês inteiro, trazendo um tema tão profundo para as nossas vidas. E quero convidar vocês a vir chegando, vir compartilhando essa live. Nossas guardiãs já estão por aqui. A guardiã Adrianinha já está por aqui. Nossa a embaixadora já está por aqui, Léo. Enquanto você vem chegando, vem compartilhando, eu vou orar, tá bom? Coloca lá nos grupos, nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, seja a boca de Deus nessa terra, amém? Senhor desse Pai, muito obrigada que nós estamos aqui na Tua presença. Quero entregar, Senhor, a vida de cada um que se encontra aqui, que está assistindo, que irá assistir. Espírito Santo, tens liberdade do nosso meio. Joga por terra, Senhor, toda dificuldade, Senhor, toda barreira, todo impedimento de assimilar essa mensagem nesse tema tão rico que nós temos, Senhor, compartilhado por esses dias. Espírito Santo, coloca clareza na nossa mente, joga por terra toda distração. No poder do nome de Jesus, prepara os nossos corações, que venha a ser terra fértil para o Senhor plantar a Tua palavra, Senhor, a Tua semente tão preciosa dos nossos corações. Senhor, se assente, Senhor, nesta mesa conosco. Senhor, compartilha do banquete que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui, Senhor, ansiosos para ouvir a Tua voz e aprender e colocar em prática. No poder do nome de Jesus, mais uma vez, colocamos diante de Ti nossa pastora Shirley, todos os seus projetos, seus planos venham a ser bem-sucedidos. Muito obrigada por ela estar, Senhor, nesse tempo, Senhor, juntando forças, Senhor, para o Teu reino, para a Tua obra. E a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor em nome de Jesus. Amém, amém. Shalom, minhas irmãs. Eita glória! Deus abençoe. Selma, shalom. Eu vou estar fazendo breves avisos aqui. A embaixadora de Rio das Ostras já está por aqui, Rafa. Jaciara, Deus abençoe, shalom. Irmã Jaciara, és tu, irmã Jaciara, que eu estava falando de manhã? Certo? Um grande beijo, se for essa irmã Jaciara, mas também se não for, um beijo para você também. Lari, meu bem, meu amor, minha preciosa, coisa linda de Jesus. Nós temos alguns avisos, tá bom? Dia 11 de julho, anota na sua agenda, nós temos o nosso único evento desse ano presencial, Transformadas no Secreto, aqui no Rio de Janeiro. Então você não pode ficar de fora, se programa, tá? Ainda estamos no primeiro lote, então aproveita, entra no nosso direct ou entra no link da bio para saber mais informações sobre o Transformadas no Secreto. É um tempo precioso, é um tempo de profundidade e tá com uma roupagem diferente para quem já participou, né? Nós temos coisas novas por aí para compartilhar com vocês e nosso coração tá ansioso, então venha estar conosco dia 11, tá bom? Para ser abençoada com tudo que nós estamos fazendo. E dia 23 de março, não é aqui no Brasil, é lá na Holanda, que eu já vou chamá-la, a pastora Shirley. A pastora Shirley está com uma conferência de mulheres lá na Holanda. Então você que é aí da Holanda, das regiões, vai lá nesse congresso poderoso. Ainda vou ter a oportunidade de estar presencialmente junto com essas irmãs, desfrutando, sentindo o calorzinho humano da pastora Shirley, uma pastora, mentora, mulher de Deus que tem somado força com o Ministério de Transformados juntos, entre elas, entre amigas. Tem sido assim poderoso, entre elas fazendo história. Entre elas fazendo história. Entra lá nas redes sociais, vem conhecer um pouquinho, entra nos nossos grupos do WhatsApp, vai ser ministrada com a palavra perdão. Minha pastora, 21 de março, gente, 21 de março, agenda aí, você da região,
21 de março. Você não pode ficar de fora. Esse tempo o Senhor tem trago, sabe, essa comunhão, essa conexão, num tempo que tá todo mundo com tanta rivalidade, né? Mas Deus traz esses presentes. Pastora Sheila é um presente que todo ano ela vem trazendo conhecimento, graça, compartilhando ministrações poderosas. E já vou chamar, sem mais delongas aqui, nossa pastora. Oh, meu Deus, esse meu telefone é uma benção, é uma glória, que eu não tô conseguindo chamar. Mas Deus é bom. Agora apareceu para mim. Graças a Deus. Amém, Senhor. Vou estar chamando aqui um pouquinho mais sobre esse ministério abençoado que tem semeado nas nossas. Eita, Shalom, preciosa. Shalom, pastora. Ai, que bom estar aqui. Espero que você esteja me vendo. Eu estou te Graças a vendo. Deus. Ai, que bom. Glória Estamos a aqui Deus. em oração todos os dias para esse evento, pastora. Amém. Poderoso, Precisamos, viu, minha linda? poderoso. Ai, eu queria estar aí, mas Deus ainda vai dar oportunidade de me Não, chegar. mas sim, em nome de Jesus. Eu também estou orando, viu? Por esse Amém. dia 11 de junho. Eu creio que Amém. vai ser céus abertos aí, né? Tem algumas fazedoras de história aí no Rio. E será um prazer tê-las aí com a senhora. Vai ser em que local, pastora, aí no Rio? Vai ser aqui na Zona Norte, na Penha. Tá. Aí quem puder estar por aqui, vai ser uma bênção. Não, vai ser sim. Pena que eu que também gostaria de estar. Oh, vamos até lá, mas Deus pode fazer muitas coisas. Seria um prazer. Mas eu acredito que não, porque em julho a gente também tem uma viagem, então eu acredito que não consigo. E nesse dia a gente vai ter um piquenique do Entre Elas. Vai ser o chá do Entre Elas, só que vai ser num jardim. Ai, que delícia, que bênção. Ah, tá toda linda. Ai, tem que estar, pastora, nesse calor a gente vai se Tá desbotando. quente aí, né? E aqui tá friozinho, viu? Porque a gente tá com aquecedor. Mas eu tava até falando com meu esposo, meu Deus, hoje tá mais frio do que ontem, tá para nevar essa noite até amanhã, meio-dia, e amanhã cedo eu tenho o exame de sangue para fazer. Eu tô pensando, como que eu vou sair? Meu Deus. Porque eles já avisaram, né, para todo mundo tomar muito cuidado. Mas faz parte. Fique à vontade, minha pastora. Estamos aqui. Podemos, amém. Quero agradecer mais uma vez, né, pastora Thalita, de nós podermos estar aqui nos esticando, né? Como eu disse há 2 semanas atrás, retorno a dizer, quando ela nos mandou o convite, eu fiquei meio assim, porque né, a senhora sabe, né, quando tem eventos para fazer e a nossa realidade, o nosso contexto aqui é totalmente diferente um pouco daí, eu acredito que seja um pouco também parecido com as transformadas, porque não é um ministério da igreja local, né? Então, eu tenho meninas, a boa parte das meninas que fazem parte da equipe do Entre Elas moram, assim, quase 2 horas de viagem para mim. Então, assim, tudo tem que ser muito alinhado, né? Mas, enfim, né? Eu sei que é por um propósito maior, então quando a senhora me convidou, eu falei, Deus, será que é para mim? Porque eu não estou pegando muito compromisso. Eu falei que só depois do dia 21 terminamos os chás do Entre Elas esse mês já. E aí Deus falou que era para mim estar aqui sim, né? Então, eu vi como um esticar de Deus, né? Porque nos leva, né, a meditar, a estudar. Hoje mesmo eu estava aqui novamente, né? Porque como a gente semana passada não teve, então eu tentei planejar, né, da melhor maneira para a semana que vem, que é o encerramento, né? Passou rápido porque o mês de fevereiro é mais curtinho, né, meninas? Mas tá tudo bem. Nossa Preciosa já orou por nós, né? Eu quero te convidar. Eu já mandei aqui também alguns aviãozinhos missionários. Eu acredito que você deva ter mais de 3 pessoas aí no seu Instagram, se você puder convidar, né? Nós sabemos que é um tema, e para mim eu achei muito lindo, até olhando ali o Instagram, né, de vocês, né? Muito rico,
Eu até falei assim, gente, nem precisa trazer muita coisa não, porque já está tudo lá, ó. Só as pessoas ir lá estudar. Tá tudo explicado. É sério, minha amada, né? Eu sou da praticidade, eu sou sanguínea, né? Sanguínea é da praticidade. Mas a gente vai estar aqui trazendo clareza de algumas coisas, e eu sei que até hoje ainda existe, né, alguns preconceitos em relação a isso, né? E a senhora falou algo aí que eu falei, uau, eu e minha esposa, a gente está orando às 3 da manhã e a gente tem falado com Deus, né? Como é bom quando as pessoas têm visão de reino, né? Eu me uno com a pastora Thalita do Ministério Transformadas, não para, né, disputar, não, mas sim porque eu sei que o que ela carrega completa o que eu carrego e juntas por um propósito maior, né? Então, assim, eu quero aqui honrar sua vida, viu, pastora? Meninas, eu queria mais uma vez fazer uma oração, sei que a pastora já orou, mas eu queria também orar pelo nosso momento aqui. Pai, muito obrigada, Deus, por essa sala profética. Obrigada, Senhor, pela vida da pastora Thalita, que mesmo diante dos desafios, mesmo diante, ó Deus, como estamos falando aí do corpo, alma e espírito, mesmo diante quando o corpo quer parar, elas têm sido fortalecidas em Ti. Obrigada, Deus, pela sensibilidade no espírito, da preocupação com a alma, com o corpo e com o espírito. Guarda, Senhor, cada uma das Tuas filhas que aqui estão nessa sala, que toda e qualquer distração, tudo aquilo que venha querer roubar esse tempo, ou até mesmo chegar na hora, Senhor, alguém, alguma visita, ou alguma interferência da internet, nós queremos cancelar em nome de Jesus. Senhor, Tu és o nosso convidado de honra, como hoje à tarde aqui me preparando, Pai. Eu ainda falava contigo. Ser conosco, Pai, pois precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindinhas? Então, no nosso primeiro encontro, né, eu só dei ali uma pincelada, um pouco falando, né, vou dar só um resumozinho, tá, minhas lindas? Porque hoje eu tenho aqui um conteúdo para vocês, para poder, semana que vem, a gente está trazendo o que Deus trouxe para o nosso coração para encerrarmos. Mas eu dei ali um resumo, né, e até... Se você puder, entre na página, né? Lá tem bastante coisas e bem pontuais e à luz da palavra, né? Mas falando dentro do tema que nos foi proposto, e eu sei que todos que estão aqui né, amam o Senhor, querem mais e mais de Deus, né? E aí é interessante que muitas das vezes o nosso corpo, né? A gente está falando do corpo, às vezes está cansado, né? Tem dia que só a graça. Mas é interessante que se o nosso espírito estiver revigorado, abastecido, o seu corpo pode até estar enfraquecido. Mas se o seu espírito estiver fortalecido, você não consegue ficar parado. Você vai ali, tira até um cochilzinho, ou vai ali, bebe uma água, toma um suco, e daqui a pouco, quando vê, toma um banho gelado. Quando vê... E também, junto com o espírito fortalecido, as suas emoções estiverem equilibradas, meu Deus, aí é voar rumo ao destino profético, né? E por que eu estou falando isso? Porque uma parte depende do outro, né? Corpo, alma e o espírito, eles estão juntos. Nós temos aí como texto básico, né, desta aula, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, porque é um dos versos da Bíblia que mais assim nos leva mesmo à essência do corpo, da alma e do espírito. Veja bem, né, o mesmo Deus de paz os santifique em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou estar aqui dando uma tonalidade de ministrar, né? Mas eu estou dando aqui uma aula. Então, mesmo que eu não escuta você aí, mas eu sou
Eu sou sinestésica, então vamos aí, vamos estar juntas, tá bom? Então, assim, nós somos um ser completo. É importante você saber disso, né? Você é um ser completo. Então, a constituição plena do ser humano envolve essas partes distintas, cada qual com a sua finalidade, como nós lemos aqui que Paulo compartilhou com o povo de Tessalonicenses. É interessante que quando eu estava preparando já esses conteúdos para a gente poder estarmos juntas, a palavra, né, grega aqui que Paulo usa no versículo em tudo, né? Se você quiser até grifar aí na sua Bíblia, quando ele fala assim, o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, que significa olateleis em grego, tem como tradução para nós perfeito, completo em todos os aspectos, ou seja, o mesmo Deus de paz, né, vos santifique em todos os aspectos. Então, esse conceito, né, que vem falar de santificação completa, é interessante que algumas versões, né, a NVI vai falar, vos santifique inteiramente. Algumas versões não está se santifique em tudo. Pela NVI, né, se alguém tem a tradução aí, deve ter lido assim, né, vos santifique inteiramente, ou pela NVT, vai ter também a tradução, os torne santo em todos os aspectos, ou seja, trazendo a tradução do grego. E aonde a gente quer chegar? Aonde eu quero chegar com você? O que compõe o ser humano inteiro? O que compõe, né? Quais são as partes desse todo que a Bíblia diz que nós temos que ser santificados em tudo? A resposta está muito clara aqui, que o apóstolo Paulo, ele declara. O ser humano, né, ele é completo de espírito, alma e corpo. Veja que quando o apóstolo Paulo ele fala, o mesmo Deus nos santifica em tudo, ou seja, perfeito, ou em todos os aspectos, dependendo da sua tradução, mas em grego, que é otelestes, que quer dizer na totalidade, é em que? É na nossa alma, no nosso corpo e no nosso espírito. Ou seja, dentro da teologia, nós classificamos de tricotomia. Dentro da teologia, a gente vai classificar esse termo, que foi o termo que a pastora Thalita nos incumbiu de estar aqui, né, nos desafiou para falar com vocês. Então, o que é, né, essa tricotomia? É a tríplice, né? Eu tenho, né, eu sou um espírito do verbo ser. Então, você é um espírito, nós somos um espírito com E minúsculo, que temos uma alma, e que moramos, que habitamos nesse corpício que nos pertence, cada um do seu perfilzinho, sim. Não estou falando aqui da estética, estou falando da carne mesmo. Quando a gente fala do corpo, é a carne. É sobre isso. E o interessante é que essa divisão tríplice aqui, ela traz o nosso ser integral. Tanto é que o apóstolo Paulo diz, então, que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros. Você vê que o apóstolo Paulo, ele não fala, não, só o espírito. Porque tem pessoas que só estão cuidando do espírito. Lógico. Mas se a sua alma ou seu corpo não estiver bem, minha amada, você pode estar bem no espírito, mas quando você vai tentando aí caminhar, daqui a pouco tá aí, não estou bebendo água, daqui a pouco você está com problema de rins. Você não está cuidando das suas emoções, não está tirando toda a raiz da amargura, não está liberando perdão, não está fazendo as pazes com o seu passado. Né? Porque ainda tem aquele tabu, eu não faço terapia. Pois é, você vai no ginecologista? Qual é das mulheres aqui que vai no ginecologista? Não vou fazer o que lá? Sexta-feira eu estava lá no controle da minha. Algumas vão no médico cardíaco, mas aí não quer ir cuidar da alma. Quem vai te ajudar, minha amada, é os terapeutas, né? Os que estão aí, os que estão na linha da psicoterapia. Lembrando que, mas eu já fui até no psiquiatra tomando um remédio, às vezes tem uns que por conta própria estão. O remédio que o psiquiatra passa, guarde isso aí no seu coração. Ele vai te ajudar com os sintomas. Os sintomas para quê? Para dar uma equilibrada no seu corpo. Os remédios são para isso, tá?
E eu creio que se você for no psiquiatra em excelência, ele vai falar, procura uma terapia. Por quê? Porque a terapia vai te ajudar a lidar com esses sintomas. E qual é a causa desses sintomas? Então, o remédio, né? Ele vai te ajudar a trazer um equilíbrio ali na questão dos sintomas. Por quê? Porque, por exemplo, a ansiedade, que é causada nas emoções, a ansiedade não está no seu espírito, a sua ansiedade está na alma, se você não sabe. Então, se você toma um ansiolítico, vai te ajudar a equilibrar, né? Mas você precisa fazer terapia para tratar a causa que leva os gatilhos desta ansiedade. E isso faz toda a diferença. Tá bom? Mas voltando aqui, dentro da abordagem do corpo, da alma e do espírito, então entenda que o recado aos Tessalonicenses, que Paulo dá aqui, quem chegou agora, nós estamos em 1 Tessalonicenses 5:23, fala de santificação total, que abrange as 3 partes que integram o ser humano. Veja aí. Você vê que não fala lá, ó, sejam irrepreensíveis, né, e que o espírito, exceto a alma e corpo, não, é tudo. É tudo, preciosas. E aí eu quero que você entenda que uma outra epístola, uma outra carta, muito bem, Adriana, parabéns. Vai lá, faz o check-up. Então, uma outra epístola do apóstolo Paulo vai elucidar aqui algo interessante. Qual é o interessante? Vai separar, né? Vai falar da carne e do espírito. Aonde? Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. E aí vai enfatizar aqui nesse versículo sobre uma questão de uma purificação, mas aí você vai entender o que eu quero trazer aqui para você. Veja que Paulo, ele chamou de aperfeiçoamento da santidade. Olha o que ele chama de aperfeiçoamento. Diz assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifique-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Preste atenção, preciosas. Se o processo de aperfeiçoar a santidade implica lidar com as impurezas em partes aqui distintas, separadas, quando a gente fala distinto é algo que é diferente, tá? Então, que a gente tem que estar santificado, ou seja, na totalidade, a gente tem que ver aqui a tripartição, né, do corpo, da alma e do espírito. Veja que carne, corpo e o espírito. Então, nós temos que entender isso. Só que no corpo, nós vamos ter a reação das nossas emoções. Se não tiver o corpo, não tem as emoções que estão na alma. E isso é interessante você saber. Por isso que você tem que buscar detalhadamente a palavra do Senhor. Por quê? Porque dependendo, às vezes você vai ouvir que a gente não é tricotômico, né? Que não existe mais isso. Que é só, tem algumas teorias que vai dizer que você é só espírito e corpo. Por conta disso mesmo, né? Porque não sabe distinguir a alma e o espírito. E aí hoje eu quero trazer para você essa clareza dentro da Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis, onde tudo começou. No capítulo 2, verso 7, olha o que diz aqui. Enquanto isso, convide algumas preciosas, amadas, que essa palavra aqui é um descortinar, tá? A gente estuda tanto para trazer aqui gratuitamente, porque isso aqui, ó, foi anos de dedicação de estudo. Ainda estou ainda. Mas olha o que diz aqui as Escrituras. Então, o Senhor Deus, ao homem do pó da terra, lhe soprou. Nas suas narinas soprou o quê? O fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Não é isso que está na Bíblia de vocês? Então veja que o detalhe que a Bíblia apresenta na criação do homem. O exemplo para nós. O relato aqui bíblico da criação revela o quê? Revela a partição do ser humano. Está muito claro aqui. Tanto é que na minha Bíblia eu até grifei e escrevi.
Quando fala aqui do homem que formou do pó da terra saiu o quê? O corpo. Tanto é que quando você toma banho, você vai, pega uma toalha branca, você vê se não sai a cor marrom. Mesmo você sendo branquinha, vai sair, porque nós somos do pó, nós somos boneco de barro. O corpo. Deus fez o boneco ali de barro. E aqui se originou o quê? O corpo. Foi aqui. Então, nós temos o corpo. E aí, depois que ele fez o boneco de barro, que é o corpo, ele fez o quê? Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, que é o ruach. Alguém aqui consegue ver o ruach, o fôlego? Não, a gente sabe que está aí, o vento, como você vê o vento aí da pipa. Aqui nós temos o espírito. Soprou nele o fôlego de vida. Guarde isso, preciosa. Aqui se originou o espírito. É no ruach que você se conecta com o Espírito Santo. E aí, na combinação do boneco de barro, que é o corpo, com o ruach, que é o fôlego de vida, que é o espírito, resultou naquilo que define o homem. O quê? Alma vivente, que é a alma, a junção. Então, desde o início, nós temos essa constituição tripla. É interessante, né? Que a Bíblia traz clareza para nós. Então, nós precisamos tomar posse daquilo que a Bíblia traz para nós. E aí, muitas das vezes, você vai falar assim, mas eu não consigo perceber isso na Bíblia, né? Corpo, alma e o espírito. Abra comigo a sua Bíblia, porque eu vou trazer versículos, amado, para testificar, para ninguém falar assim, a pastora estava lá falando de tricotomia e trouxe da cabecinha dela. Não trouxe, não. A gente vai na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Tanto é que a nossa abordagem terapêutica é com a palavra, né? Nós trabalhamos dentro da linha psicanalista clínica cristã. Por quê? Porque é a palavra que nos dá sustentabilidade, né? Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior o quê? Do lado de fora, se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia. Perceba que no trecho que Paulo escreve aqui, essa carta para o povo de Coríntios, ele destaca duas partes. Quais são as duas partes? O homem exterior e o homem interior. Parece até uma dicotomia, né? Só alma e espírito. Não. O homem exterior, que sim, é o corpo, mas esse homem interior está o espírito e a alma. Por isso que a Bíblia diz que é uma guerra. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está sempre de mim eu não consigo vencer. Que guerra é essa? Não é só a carne do corpo, não, amados. Porque o corpo está aqui do lado de fora. O dedo não te obriga a enfiar o dedo no nariz, não. É o seu cérebro que te dá o comando, que está aqui dentro. É o sistema cerebral que te dá esse comando, se você não sabe. Dentro do sistema nervoso que todos nós temos. E aí, dentro de nós, essa guerra, a alma e o espírito. É essa guerra. É essa guerra. E aí é onde há essa subdivisão. Olha o que declara Isaías, no capítulo 26, verso 9. Que tem aí essa constituição dupla, tanto da alma e do espírito. Olha só, que tudo isso vai resultar no corpo, tá? A alma e o espírito dentro, quando tem essa guerra, vai refletir no corpo. Olha o que diz aqui. Como a minha alma suspira de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te busco ansiosamente. É muito lindo o que a Bíblia fala para nós. Lembra de Maria? Maria disse o quê? Lá em Lucas, no capítulo 1, verso 46 e 47, declara, né? Nos evangelhos, mas eu gosto muito da versão de Lucas, que Lucas é mais detalhado. Ele declara, Maria, a agraciada, ela declara, a minha alma engrandece ao Senhor, ou seja, as minhas emoções, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas decisões, o meu intelecto engrandece ao Senhor. E o meu espírito, que me conecta com Deus, se alegra nele, o meu Salvador. Vocês estão entendendo?
Nós precisamos entender isso. Porque há sim essa divisão, mas dentro de nós há uma divisão, mas que se completa. A alma vai refletir essas emoções. E o Espírito é onde nós nos conectamos com o Ruach, com o Espírito Santo. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 4, verso 12. Olha o que diz aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mas cortante de qualquer espada de dois gumes. E essa palavra penetra onde? Lá no dividir da alma e do espírito. Olha aqui. Não existe só alma. Ah, não tem espírito. Ou não, só tem espírito, não tem alma. Olha aqui. A alma e o espírito, a palavra do Senhor, ela vai lá e divide. Até juntas e medulas, né? Para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Olha aqui. Veja que esse trecho de Hebreus é especial porque ela ilustra bem a separação da alma e do espírito. Mas e o corpo? O corpo está em você, ué. Você nunca vai ver um espírito e uma alma, e cadê o corpo? Não existe alma penada. A gente brincava, né, gente? Isso é ilusão da mente. Se existe espírito e existe alma, tem corpo, tem como. Pastora, precisa de esforçar para com... Não entendi. Pastora, precisar de esforçar para com as... Não entendi a pergunta. É uma pergunta, Adriana? Precisar de esforçar para com as atitudes. Você conseguiu entender, pastora? Se conseguiu, me explica aqui que eu vou responder, tá? Mas é que eu não entendi mesmo. Porque às vezes até a questão da hora de digitar, né? Tá, Preciosa? Se quiser escrever de novo, ou depois quiser me mandar para a pastora, eu respondo, tá? Porque precisar de esforçar para com as atitudes. Eu não sei se ela está me perguntando se é alguém que se esforça com as atitudes, né? Não sei. Aí eu prefiro não responder dentro do que eu encontrei, tá? Mas qualquer coisa você põe aqui que a gente tenta responder. Se a gente não souber, a gente fala, não sei, e nós vamos, tá? Que eu também não sei tudo, não. A gente tenta saber um pouquinho. Então, voltando aqui, preciosas. Então, aqui está muito claro, né? Está muito claro. Então, o conceito, quanto o espírito e a alma, eles estão juntos. Por isso que é complicado. Tem gente que acha que é o espírito e a alma. Porque tem gente que está mágico, né? Precisa de se esforçar nas atitudes. Não, bem, eu não sei em que contexto, tá? Mas não, se esforçar para a atitude, porque tudo que vem de Deus flui naturalmente, né? E quando a gente olha para nós somos uma árvore. Ou seja, eu nunca vi um abacateiro se esforçar para dar um abacate. De acordo com a sua raiz fortalecida, seu tronco, as suas folhas lindas, daqui a pouco, quando você vê, o abacateiro está lá dando o abacateiro. Você vê uma mangueira se esforçando? Não. O que nós precisamos é trabalhar o nosso caráter. Aí isso dá uma outra aula, porque aí a gente vai falar de caráter, de personalidade, de identidade. A personalidade, a palavra personalidade vem de persona, que vem do latim máscara. Tem pessoas que estão, né, por conta da vida, usaram máscara, e aí a personalidade ela precisa ser trabalhada. Então tem uma questão de caráter, e aí tem pessoas que vão ter que trabalhar, né, o seu caráter. Então, andar 2 milhas, aí eu trabalhar do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo trabalha no nosso caráter. Isso trabalha, tá, preciosas? Mas aqui eu estou falando do corpo, da alma e do espírito. Tá bem? Então, dentro disso, a alma e o espírito estão juntos, mas são diferentes um do outro. Um do outro. É importante você lembrar disso. Então, no nosso entendimento, só para mim concluir essa parte aqui, o homem integral, ele é integral, você é espírito, alma e corpo. O homem não é somente um ser espiritual. O que está acontecendo hoje dentro das igrejas, as pessoas estão esquecendo disso. Tem muitas pessoas almáticas, pessoas com questões emocionais.
que hoje eu nem vou estar entrando na alma. Por quê? Porque semana que vem eu quero entrar. O Espírito Santo, pastora Thalita, colocou no meu coração para semana que vem a gente fala muito sobre a alma, porque a gente vai falar de saúde mental. E a saúde mental está relacionada à nossa alma, não está relacionada ao nosso espírito. Porque se for algo espiritual, você põe a mão, repreende o nome de Jesus e sai. E quando não é, se é na alma, precisa ser tratado. Então, semana que vem eu quero falar ali um pouco da alma, vou trazer questões de doenças psicossomáticas que a alma vai causar, que vai refletir no nosso corpo. Então, nós precisamos entender que nós não somos apenas o que sentimos, tá? Nós somos aquilo que pensamos e tudo isso vai refletir em nós. Então, o homem não é só um espiritual. Tem gente que fala assim, nossa, pastora, mas eu oro, eu tô pagando o preço, subo um monte, desço um monte, e tal, e parece que não caminha. Mas por quê? Porque a questão é emocional. E o seu corpo vai refletir. Aí você vai ter aí uma compulsão alimentar, aí vai comer mesmo, porque o seu cérebro entende como recompensa. Ou às vezes, né, tá com uma questão hormonal e aí tem que fazer todo um tratamento, vai afetar a tireoide, que é o hormônio que controla a tireoide, controla todo o nosso metabolismo, preciosas. Ah, não, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder mesmo. Mas nós temos o corpo. O corpo, ele tem que ser cuidado. Então, não precisa nem falar muito do corpo. O corpo, ele tem que ser cuidado. Você que não bebe água, não faz pelo menos uma caminhada. Ai, pastora, mas e na academia agora virou tão moda que o pessoal está cobrando muito caro na academia. Pelo menos no Brasil tem muito isso. A maioria das pracinhas tem uns aparelhinhos lá. Não tem aparelho aqui onde eu moro, não, pastor. Faz uma caminhada lá. Vai, sobe e desce escada. Ou se não, dentro da sua casa mesmo. Compra uma corda, pula a corda, 10 minutos. É. Há quase 6 anos atrás, por aí de 6 a 7, eu fiz uma reeducação na minha vida em todas as áreas. Eu era sedentária, eu não fazia exercício físico. Hoje está na minha agenda, eu não abro mão, a não sei que seja uma coisa muito grave ou gravíssima, que eu não deixo. Porque é melhor você investir na sua saúde, cuidar do corpo, não, gastar dinheiro com isso, do que gastar com remédio. Mas médico bom é aquele que dá remédio, né? Aí, né, a gente precisa disso. Cuidado com o açúcar vicia o seu corpo, inflama. Cuidado com a sua alimentação, não, tem que comer, comida é gostosa mesmo. O crente não bebe, mas come. Isso aí, o nosso cérebro. Aí eu vou lá para a neurociência, não tem nem nada aqui, mas o nosso cérebro registra isso como verdade. O nosso cérebro, ele não sabe o que é verdadeiro e o que é imaginário. Então, tudo aquilo que eu mando para ele, ele vai entender. Aí você fica comendo e acha bonita ainda. Não, preciosas. Come só um dia da semana, aí tem um dia do lixo, como diz a minha nutricionista. Mas, pelo menos, segunda-feira, o meu esposo, de vez em quando, principalmente quando minha mãe liga na hora de jantar, ele fala, ai, minha sogra, tá parecendo um coelho, porque come verde, mas tem que comer, a metade do nosso prato tem que ser de verde, mas tá tudo tão caro. Põe na ponta do lápis, mas é a sua saúde, o seu corpo. Quanto você bebe de água, toma de líquido, começa pela manhã. Tudo começa com um hábito, Então, assim, eu não tinha um hábito de nada disso. Hoje, graças a Deus, já não é esforço. Acabamos de falar aqui sobre esforço. Para mim, não é. Então, assim, busca cuidar do corpo. Até porque nós somos o quê? O que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20? Até deixei anotado aqui para mim não errar. 1 Coríntios, capítulo 6, 19. Não precisa nem ler, porque você já conhece. Eu sou templo do Espírito Santo. Aí tem gente que gosta de falar, sou sua casa, sua morada. Como que Jesus vai morar num corpo todo inflamado? Ele não tem nem espaço. Não, pastora, mas é porque na minha família todo mundo é desse jeito. Não, é você fazer a diferença. Não estou falando, amada, eu não estou falando aqui que você tem que ser não estou falando de perfis que a sociedade põe pra gente, não. Se eu olhar até pra mim, você vai falar assim, nossa, você faz tudo isso e tá aí com a cara redonda, igual broa? Mas eu me cuido, amanhã eu tô indo, né? Porque semana que vem eu tenho endocrinologista. Aí uma semana antes da endocrinologista tem que tirar sangue. Semana passada tá na minha ginecologista. Aí levei os exames. É assim. E dia 7 que passou, tava na minha nutricionista. Por quê? Porque eu sou templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar desse corpo. Não é idolatrar o corpo.
E aí, quando eu olho, né? Porque aí tem uma questão hormonal, porque eu faço tratamento hormonal por questões de endometriose, por conta disso, né? E aí a gente luta. Mas não me pesa, tanto é que eu até falei com a minha nutricionista, mesmo não estando no meu peso ideal, mas eu não me sinto culpada. Por quê? Porque eu busco fazer uma alimentação saudável. É como estilo de vida, que como colocou aqui essa preciosa. Então, busca isso, busca ajuda, né? Hoje aí, né, o SUS também disponibiliza sobre isso, procura uma orientação, mas comece com aquilo que você tem. Não espere, não, vou esperar eu ir para a academia. Não, começa hoje. 30 minutos de caminhada todos os dias já faz uma diferença. Você não tem noção. E vai te ajudar no seu corpo. Por quê? Porque você é templo, você é morada. E no corpo que está a sua estrutura física. Né? E aí você precisa tratar isso. Aí, preciosas, como eu falei, semana que vem eu vou estar falando principalmente da alma, porque é a alma que a gente vai desmiuçar, né? Voltando aqui, nós falamos do corpo. O corpo é você cuidar do seu corpo. Não tem muita coisa para falar do seu corpo, não, preciosa. Né? Se você entende que é necessário, chama as suas amigas, pega mais uma, vamos fazer o propósito de caminhar 15 dias juntos, você vai comigo, diga que eu não estou animada, você me chama. Eu tinha uma amiga que fazia isso, no início, quando eu estava me reeducando, eu falava com ela, por favor, me puxa. Porque aí eu entendi, houve, ó, sabe, que aí é uma metanoia, mudança de mente, começa aqui, ó. Começa a se ver. Meu Deus do céu, misericórdia, não consigo me ver nem fazendo exercício, não consigo nem subir uma escada. Então, tá, já corta o refrigerante, não posso. Vai beber uma água, está muito mais barato. Muito mais barato. E eu tô falando de algo que eu vivo, tá? Eu estou falando de algo que eu tive que educar. Não era assim, não, viu? Eu gostava. Mas hoje a gente tem evitado. E aí, preciosas, dentro disso, do corpo, tá? Porque o corpo é a nossa parte que tudo aquilo que você recebe vai refletir no seu corpo, vai afetar o seu corpo, a parte da soma. Então, nós precisamos cuidar desse corpício que o Espírito Santo te deu. Cada um do seu jeitinho. Não queira querer o corpo do outro. Não queira querer se esforçar ser o que você não é. Mas cuide. Cuide do corpo, sim. Não é idolatrar o seu corpo. Até porque as casadas se mostra para o marido. As que são solteiras espera Jesus te colocar um escolhido e você se mostra para ele. Mas eu estou falando em questão da saúde. Aí, ó, pressão arterial, glicose, triglicéridio, tudo isso vai refletir no seu corpo. Eu gosto de uma comida com bastante sal, com bastante fritura. Misericórdia, gente. Cuidado. Aí entope as veias. Então, se cuide, tá bom? E aí eu quero hoje falar, para a gente poder encerrar essa parte de hoje, do espírito. Né? O espírito. Nós já demos aqui uma introdução que foi soprado o fôlego de vida, esse fôlego de vida que é a parte do espírito, o ruach. Só que o espírito, né, é a constituição eterna. É o que vai te levar, é a parte ali que vai te levar para o céu. E aí nós temos que cuidar do espírito. Lembra que eu falei como cuidar do corpo? Eu já passei aqui algumas dicas do cuidar do seu corpo. Para você ter aí como estilo de vida uma vida saudável. É possível. É possível. Não estou falando você tirar o seu arroz e feijão. Tanto é que hoje os nutricionistas que cuidam de saúde, eles não tiram o feijão. Só que assim, o problema né, de nós mesmo brasileiros é que a gente quer um feijão com bastante coisa dentro. Não pode ser só o feijãozinho refogado no alho, não. Não, tem que ter com bastante. Não, é questão dessas coisas. Mas o corpo nós já falamos. Então, cuide do corpo. Então, o corpo. Já o espírito, que é a constituição eterna. E que nós já lemos aqui, que eu já comprovei na palavra, está associada à alma, pensamento e sentimento. Então, a alma
Depende, porque todo mundo está aqui. Eu estou falando aqui com você. A sua alma aí já deve estar dando uma reação. Ou você já está fazendo cara feia para mim, falando, quem é essa pastora? Eu vou até sair daqui. Entrei que estava tudo tão gostoso, agora já está aqui, ó. Sua alma já está. Aí você deve estar ó, com cara alegre, o cara triste, né? Aí é onde a gente tem aqui, né, as emoções. Quem viu esse filme? Divertidamente, ó. É muito rápido. É muito rápido as emoções, tá? Todo ser humano, mesmo aqueles que falam assim, eu não acredito em Deus, os que são ateus, todo ser humano tem um espaço dentro de si do tamanho de Deus. Porque o Espírito Santo, ele foi... é para nós. O Espírito, ele tem que se conectar com o Criador. É no Espírito que a gente vai se conectar com o nosso Abba Pai. É no Espírito que o boneco de barro vai ter relacionamento. E assim como eu disse, né? Que o corpo, tomando água, tendo um estilo de vida saudável, evitando coisas que não vão, assim o nosso espírito. Não é só ir para o culto, não é só estar aqui, lá, com as transformadas. Não, já me basta. Não, o seu momento a sós com Deus, o seu tempo com Deus. O que é uma vida de devocional? É uma vida dedicada que está ali meditando, que está orando, é o seu secreto. Tanto é que Mateus 6,6 diz o quê? Ó, fecha a porta, que o Pai vê em secreto. Aquilo que você transborda lá na igreja, seja na célula, seja com o grupo das irmãs, seja lá com as transformadas, vai ser só uma parte daquilo que você já se abasteceu. Então, se você chega num culto, porque tem aqueles que vão dizer, nossa, pastora Thalita, o culto hoje estava meio frio, né? Não, irmã, talvez o culto está frio, talvez é você. Por quê? Porque você não tem que ir para o culto esperando que o outro te motive. Não, você vai na junção do corpo, você vai transbordar. Você não precisa de estar lá na igreja, esperar o ministério de louvor para te motivar, não é? Não, você já vai lá, já vai motivar, você só vai se juntar mais ainda, sair mais ainda abastecida. Porque o seu espírito já está abastecido. Por quê? Porque o seu espírito é a parte que é aonde você vai ter o seu contato com Deus. É no espírito que o Espírito Santo fala com você. Mas se você não alimentar o seu espírito, não tem como. Aí você é a carne que vai estar. A carne que aí nós falamos que é a alma. A gente associa a carne, gente, mas ninguém vê a carne. É a alma. É a alma que vai querer pecar, a alma que vai querer dar um soco lá, não vai querer andar 2 milhas. Mas se você está no espírito, pode até vir, você quer logo dar aquela resposta, aí você lembra que o Espírito Santo derramou algo tão lindo no teu coração, naquele seu devocional que você estava lá só escondendo. Aí você fala, peraí, deixa eu dar uma bicuda na cara do cão. Aí você já dá logo uma bicuda na cara do cão e vai para frente, que atrás vem gente. Por quê? Porque se o outro te afronta, te perturba, sei lá o quê, diz mais do caráter dele do que de você. Sabe? Então é no espírito que é o imaterial, que é o imortal. É no espírito. Tanto é que no grego quer dizer peuna, né? Vem dali, vem do sopro divino de Deus. E aí eu acho tão interessante que a Bíblia diz que conhecereis o que é a verdade e a verdade vos. Como que eu vou conhecer a verdade? Buscando mais de Deus. Então o teu espírito precisa buscar essa verdade. É no espírito, né, que o nosso corpo vai estar fortalecido. É o que eu falei. Né? É a parte onde eu tenho contato com Deus. É onde nasce a sua vida espiritual. E aí, se o seu espírito está fortalecido, você vai começar a buscar em Deus, cuidar da sua alma e até mesmo do seu corpo. E nós precisamos, amados, cuidar do nosso lado espiritual. Não, pastora, mas eu já faço. Mas eu estou dizendo, amados, por você, com você, em você, sem você esperar se alguém enviou lá um devocional ou não. Porque nem sempre vai ter pastora Thalita por perto. Mas a pastora Thalita está nas pelejas dela também, ué. Né? Cada dia isso é um desafio. Igual semana passada não deu para estar aqui. Aí o que aconteceu? Não.
Abasteça o seu espírito. Priorize. Ai, pastor, mas é porque eu já chego tão cansada e de manhã é tão corrido. Põe o seu relógio para despertar pelo menos meia hora antes. Todos os dias eu levanto às 5, por quê? Porque minha vida já começa cedo, preciosos. Mas eu não posso negociar o inegociável. Sabe por quê? Que se eu não... Porque eu entendi que eu sou um espírito. Eu sou do verbo ser. Então eu quero ser. Eu tenho que me abastecer, porque se eu não abastecer o meu espírito ao longo do dia, das situações que surgem, a parte sanguínea, hemorrágica que habita em mim, misericórdia, né? Porque ainda junta a questão do climatério, que a gente já está nessa fase. Meu Deus, tem hora que até eu falo, Senhor, me ajude, Senhor, estou aí, ó. Aí vou lá, tomo logo 2 chazinhos de camomila, pego o meu olhinho de essência de lavanda, toma, para ver. Né? E a gente lida com pessoas, a pastora Thalita sabe o que eu estou falando, a gente lida com pessoas, amada. Todos os dias a gente atende pessoas. Nem tudo que você está vendo aqui, mas eu nem vejo isso lá no seu Instagram. Você não vai ver mesmo, não. Como que eu vou ficar compartilhando atendimento terapêutico? Eu tenho mentorias, como que eu vou compartilhar os atendimentos de mentoria individual? Mas todos os dias. Aí tem atendimentos que às vezes a gente faz, porque uma entre elas a gente faz esse trabalho com aqueles que buscam a gente procura estar junto. Ontem mesmo eu estava quase 2 horas de viagem daqui, chegando quase em casa 11 horas, e atendi ontem 6, saí, quando deu 7 horas, já estava lá, à noite. Então, se a gente não cuidar do espírito, e se você entendeu o que eu estou falando com você aqui hoje em relação a isso, porque eu já quero, estou olhando aqui por causa da minha hora, eu quero encerrar com você, quando você entender isso, pode vir o que vier. Você não vai ser daquela que dentro de casa você é uma coisa, na igreja você é Dorcas, e em casa você tá lá gritando, espreguejando, aquela loucura, ou qualquer coisa, sua pressão sobe, ou é aquela que as pessoas falam assim, como que eu vou falar? Ai, meu Deus. Sabe aquelas pessoas que você tem que pisar em ovos? Você fala assim, meu Deus. Ou aquelas porcelanas que trinca com facilidade. Ai, pastor, mas você não sabe o que que é, não. Eu não sei mesmo, não, mas o Espírito Santo te conhece. Um dia eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, vai, vê o que que é. O que que tem que ter aqui, vai, vambora. É doer como nunca doeu, para nunca mais doer, e bora para a cruz. Mas se abastecer no Espírito. Se alimente do Espírito, porque existe uma batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual. E é onde o ser humano vive. É constante. Lá no inferno, tenta de todas as maneiras paralisar você. Então guarde isso, minha amada, no teu coração. Viva aquilo que a palavra do Senhor já disse sobre você. Ele te escolheu, mas nós precisamos abastecer o nosso espírito. Afinal, nós somos templo do Espírito Santo. Aí a gente vai poder cantar, sou tua casa, tua morada. É lindo, né? É tão lindo. Eu sou tua casa, tua morada. Fica à vontade. Faça o que tem que fazer. Faça o que tem que fazer. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Mas busque alimentar o seu espírito. Cuide do seu corpo. Não como idolatria. Ainda mais agora na festa da carne, né? Agora não, a partir de amanhã tá todo mundo já na quaresma, ninguém tá mais... Mas enfim, é outro detalhe. Mas não, mas é porque você fala, não, eu tenho. As pessoas olhar para mim e ver que eu tô cuidando do corpo. Não por idolatria, mas porque é morada. É morada. Amém? Amém, Jaciara. Vamos orar, preciosos, né? Por causa do nosso horário. Eu gosto de ser muito fiel aos horários. Semana que vem nós vamos estar encerrando essa série. E aí nós vamos só dar uma pincelada, mas aí a gente vai entrar nas emoções, que é a alma. A alma é onde moram as emoções. É onde está ali, ó, as nossas batalhas travadas. Aí que é batalhas travadas. É ali, ó, que a gente... Aí você vem e traz mais 3, né? Tá bom? Não é não, pastora? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada porque quando o Senhor nos fez, o Senhor sabia o que estava fazendo. Deus, quando o Senhor criou cada uma que aqui está, o Senhor fez de forma linda e especial, cada qual com o seu jeitinho. O boneco de barro, que é a parte do corpo.
E aí o Senhor soprou nas narinas desse boneco de barro, o ruach, que é o fôlego de vida, que é o Espírito, é onde nós nos conectamos com o teu Espírito. Nós nos conectamos, que assim como Maria declarou, o meu Espírito se alegra em ti, que o nosso Espírito, é no Espírito que o Senhor fala conosco, é no Espírito que nós temos discernimento, é no Espírito, ó Pai, é no Espírito. Desperta-nos, ó Deus. Nos desperta a cuidar do nosso corpo como saúde, não por idolatria, não por um corpo perfeito, mas sim porque servimos um Deus perfeito e que colocou em nós a morada do Espírito Santo. Deus, obrigada. Guarda a vida aqui da pastora Thalita, Senhor. Deus, quando eu falava aqui sobre batalha espiritual, o Senhor falava ao meu espírito. Que assim como todas que estão aqui, há uma guerra no mundo espiritual contra a vida delas. Mas, Deus, há algo específico para derrotar, Deus, a tua filha. Senhor, tu fala ao meu espírito que no inferno, Deus, é como se tivesse outdoors com a foto dela para querer paralisá-la. Todo espírito intimidador. Senhor, tu fala, Deus, que no inferno há uma guerra entre eles mesmos, os demônios, de quem vai conseguir destruí-la. Porque destruindo ela, desanimando ela, há um exército que vai estar desanimado, porque assim como Débora, o Senhor levantou a pastora Thalita como mãe, Senhor. Revigora a tua filha, Jesus. Revigora. Traz alegria na alma e no coração. Em nome de Jesus. Mas Deus é tão lindo porque da mesma forma que no inferno há essa guerra, tem outdoors com a foto dela. O Senhor tem enviado anjos guerreiros para guerrear coisas que ela nem vê. Livramentos que ela nem tem percebido. Que quando ela chega, já foi cortado o laço. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada. Guarda tua filha. Mais uma vez eu oro, porque assim o Senhor me direciona. Blinda as emoções, blinda as amizades, as alianças. Guarda as costas dela. Guarda aquelas que estão com ela, guarda essa equipe, guarda esse evento do dia 11 de junho. Nós já geramos no mundo espiritual, dos 4 cantos, mulheres ali, Senhor, sedentos por uma transformação maior. Obrigada por esse tempo. Obrigada, Senhor, porque eu sei, Deus, que o Senhor tem falado. Ajuda as tuas filhas a não serem almáticas, mas andarem no Espírito e a cuidarem do corpo, que é templo do Espírito Santo. Guarda a saúde, Pai, em nome de Jesus. Sela tudo que foi ministrado para que Satanás não roube esta semente. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. A ti toda a honra, toda a glória e toda a nossa gratidão a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas preciosas. Gratidão, pastora, minha preciosa. Estamos aí para servi-la. Que o Senhor continue fortalecendo, revigorando. Conte conosco. Obrigada por estar intercedendo por nós. Estamos orando por vocês, com essa certeza de que somos herdeiras desse maior amor que existe. E se precisar de nós, nós estamos aqui, tá? Dentro daquilo que puder. Tá bom? Beijo. Um beijo. Doutora, gratidão. Obrigada por tudo. Semana que vem estamos aqui de volta. Que a transformação comece comigo, contigo. Compartilha essa live. Compartilha muito para mais vidas serem alcançadas. Shalom, minhas irmãs. Beijo. Vai ficar salva a live. Assiste aí, daqui a pouquinho nós vamos subir lá pro canal do YouTube, então você não pode ficar de fora e assistindo as demais lives para você não ficar perdido aqui no meio do caminho. Então, assiste a gente, entra no nosso link da bio. Nós estamos aí falando esse mês sobre corpo, alma e espírito. Nosso grupo lá está bombando. Temos o grupo das amigas de oração, temos o grupo do discipulado, que nós estamos falando sobre esse tema. Tem lá o secreto, o grupo do secreto, estamos movimentando aquele grupo, estou muito feliz com o grupo do secreto, né? E hoje, não sei a tua igreja, mas o meu dia de congregar é hoje, então, o que vai? Vai para a igreja, aleluia! Deus abençoe, meus irmãos, shalom, fique com Deus.